Pronto, começou a gravar. Vou compartilhar a tela. Opa, fiz errado aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Então, tá aqui, vou colocar no modo de apresentação. Estão vendo, né? Então, tá. Então, olhem só. Esse primeiro slide é um daqueles últimos slides da aula anterior, onde tem os resumos dos eventos da segunda semana do desenvolvimento, antes da gente entrar na terceira semana, só para a gente relembrar. Então, o que a gente tinha como eventos da segunda semana do desenvolvimento embrionário? Nós tínhamos a formação do saco vitelínico, também tem a formação da cavidade amniótica, né, cavidade amniótica, saco vitelínico, formação da cavidade coriônica e do córium, formação do córium, formação do mesoderma extraembrionário nessa região e nesta região, e a formação das vilosidades coriônicas primárias, que vão evoluir agora na terceira semana para a formação das vilosidades coriônicas terciárias. O que a gente vai ver agora? Que esse embrião, que era um embrião bilaminar, ele vai ser convertido a um embrião trilaminar com o surgimento do terceiro folheto embrionário. Antes disso, aqui, ó, então a terceira semana do desenvolvimento embrionário, ela vai ser caracterizada por um rápido desenvolvimento do embrião, vai ocorrer o processo de gastrulação, onde aquele embrião que era constituído por ectoderma e endoderma, o embrião bilaminar, ele vai ser convertido a um embrião trilaminar, onde vai ter ectoderma, mesoderma e endoderma. E esse processo para a formação do embrião trilaminar é chamado de gastrulação. E essa gastrulação, ela representa o início da morfogênese. Aqui a gente tem a formação dos primeiros eventos da terceira semana do desenvolvimento embrionário. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura do embrião, da vista de cima do embrião, com a formação dos primeiros eventos, e aqui um desenho esquemático. Então, o que a gente vai ter? Inicialmente, a gente está vendo de cima, então a gente está vendo aqui o epiblasto. No epiblasto, vai ocorrer a proliferação das células do epiblasto, dando origem a 3 estruturas principais. A primeira delas aqui, ó, é o nó primitivo. Aí nós vamos ter aqui no centro a linha primitiva. Esta linha primitiva, ela dá origem juntamente a 2 estruturas, como se fossem lombadinhas, estruturas mais espessas, que é o que a gente chama de sulco primitivo. Então, a gente vai ter a linha primitiva, essa linha primitiva, ela se alonga na direção caudal do embrião, formação do nó primitivo no final da linha primitiva e do sulco primitivo. E ocorre a determinação do eixo céfalo-caudal, certo? E aqui a gente tem a gastrulação depois da formação dessa linha primitiva. Por quê? A linha primitiva, ela vai determinar a região do epiblasto, onde vai ocorrer a diferenciação das células para o início da gastrulação e formação do mesoderma embrionário. Por quê? Na região da linha primitiva, células do epiblasto ou do chamado ectoderma, elas vão se diferenciar e elas vão migrar para o espaço que vai surgir. Elas vão empurrar o endoderma
e vão proliferar para a região entre o ectoderma e o endoderma, dando origem ao mesoderma embrionário e formando, portanto, o embrião trilaminar. Esse mesoderma embrionário, ele vai se estender. Então, aqui, ó, ele vai surgir entre o ectoderma. Aqui é como se nós estivéssemos abrindo o embrião e vendo a região entre o ectoderma e o endoderma, onde está surgindo o mesoderma. E ele vai rapidamente se espalhar entre, vejam só aqui, ó, a região do epiblasto e do hipoblasto, ocupando todo o espaço entre esses dois folhetos embrionários. Aqui a gente tem novamente toda uma sequência do surgimento do nó de Hansen, ou nó primitivo, o sulco primitivo, e finalmente a formação do mesoderma embrionário, que é o terceiro folheto embrionário, que vai surgir, então, a partir da diferenciação seguida da proliferação de células do epiblasto da região da linha primitiva. Elas vão proliferar, empurrando o hipoblasto e ocupando o espaço entre o epiblasto e o hipoblasto, surgindo, portanto, o embrião trilaminar. Qual a segunda estrutura que vai surgir a partir na terceira semana do desenvolvimento é a notocorda. A notocorda, gente, aqui nesse desenho esquemático, ela vai surgir células do hipoblasto ou da endoderme localizadas logo abaixo da linha primitiva. Elas vão se diferenciar, dando origem a uma gota ao contrário, que vai se fundir e vai se destacar, dando origem à notocorda, que vai se localizar, então, portanto, aqui, ó, no meio da mesoderma. Quais são as funções da notocorda? A notocorda, ela estabelece como um eixo norteador da simetria bilateral. Ela serve de base para a formação do esqueleto axial, dos ossos da cabeça e da coluna vertebral, e ela vai atuar como um indutor primário do embrião, tá? E ela vai se estender até a placa pré-cordal. Então, onde se forma a notocorda? A notocorda vai se formar no hipoblasto, na região localizada logo abaixo da linha primitiva, vai formar uma estrutura notocordal, que se destaca do hipoblasto e vai se localizar inserida na mesoderme. Aqui nós temos um outro desenho esquemático mostrando a diferenciação das células do hipoblasto. Essas células, então, vão formar uma gota ao contrário, se destacam e dão origem à notocorda, que vai estar localizada, imersa, então, na mesoderma. A presença da notocorda, gente, lembram que ela é um fator indutor. Ela induz a diferenciação de células do folheto embrionário localizado acima dela, que é quem? A ectoderma ou o epiblasto, desculpem. Ela vai induzir a diferenciação das células localizadas acima delas, que é da linha primitiva, e essas células vão se tornar mais espessas, mais colunares, dando origem ao que a gente chama de placa neural, que são células localizadas acima da notocorda, que vão formar uma placa espessa. Essa placa espessa vai fazer um processo de invaginação, dando origem ao que a gente chama de goteira neural. Essa goteira neural vai ter as suas duas extremidades que vão se fusionar, dando origem
ao tubo neural com a reconstituição do epiblasto. Então, a gente vai ter também localizado, imerso na mesoderma, o tubo neural, que vai ser localizado logo acima da notocorda. Dessa maneira, então, a notocorda ela foi originada a partir do hipoblasto, enquanto que o tubo neural ele vai ser localizado imerso na mesoderme, mas formado a partir da diferenciação de células do epiblasto. Ao mesmo tempo que a gente vai ter a formação da notocorda e a formação do tubo neural, nós vamos ter a diferenciação do mesoderma. Esse mesoderma, ele vai se diferenciar em mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e mesoderma lateral. Cada uma dessas regiões do mesoderma vai dar origem a diferentes estruturas. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura, aqui a formação da goteira neural, a notocorda não está visível, mas aqui seria o mesoderma paraxial, aqui o mesoderma intermediário e aqui o mesoderma lateral, que está mais visível nessa região aqui, ó, as duas faixas do mesoderma lateral. O mesoderma paraxial, ele vai se diferenciar dando origem à formação dos somitos, que é uma segmentação do mesoderma paraxial. Os somitos, gente, eles são utilizados para a contagem dos somitos, dessa segmentação do mesoderma paraxial, ela dá uma ideia da idade desse embrião. Quando a gente tem 1 a 4 somitos, é um embrião de 20 dias. 17 a 20 somitos seria um embrião de aproximadamente 25 dias. 24 a 35 somitos, um embrião de 30 dias. Aqui seria, então, ó, formação da goteira neural, a notocorda, e aqui a diferenciação do mesoderma paraxial, dando origem ao somito. Aqui, então, um desenho esquemático mostrando os somitos, visíveis aqui na microscopia eletrônica de varredura. Aqui, o tubo neural, mesoderma paraxial, que vai dar origem, então, aos somitos. Esses somitos, gente, cada um dos somitos, eles vão se diferenciar em 3 partes. Essas partes são esclerótomo, miótomo e dermótomo. Aqui a gente tem o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Essas regiões são quais? O esclerótomo, ele vai dar origem às estruturas ósseas, que são as vértebras e as costelas. O miótomo, ele vai dar origem às estruturas musculares, enquanto que o dermótomo, ele vai dar origem às estruturas dérmicas. Ok? E o que vai acontecer com o mesoderma lateral? O mesoderma lateral, ele vai formar 2 camadas. Uma camada em azul, ilustrada aqui, que é a chamada camada somática, que é contínua com o mesoderma, que vai estar recobrindo aqui em cima o âmnion, a cavidade amniótica, e essa cor de rosa, que é o mesoderma visceral, que vai estar recobrindo externamente o saco vitelínico. O espaço que surge aqui, ó, entre as 2 camadas do mesoderma lateral é o que a gente chama de celoma intraembrionário. Esse celoma intraembrionário, ele vai ser responsável pela formação
das cavidades corpóreas. Quem são essas cavidades? Porque o significado de celoma é cavidade. As cavidades são elas: a cavidade pericárdica, a cavidade pleural, que vai abrigar o pulmão, pericárdica, que vai abrigar o coração, e a cavidade peritoneal, que vai abrigar os órgãos viscerais. Então, aqui, ó, seria o surgimento do celoma intraembrionário, certo? E aqui nós temos o desenvolvimento do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, gente, ele é o primeiro dos sistemas que se desenvolve no embrião. Isso porque nós precisamos ter sangue circulante para que a gente tenha as trocas metabólicas e as trocas de gases nos tecidos que estão se desenvolvendo, nas estruturas que estão se desenvolvendo no embrião. Para isso, nós vamos ter uma angiogênese inicial, que é a formação de vasos sanguíneos no mesoderma extraembrionário, no pedúnculo embrionário e no córium, que vão surgir aqui, ó, essas pequenas ilhotas ou ilhas que são chamadas de ilhotas hemangiogênicas, tá? Como que surgem essas ilhotas hemangiogênicas? Nós vamos ter nessa região células mesenquimais. Essas células mesenquimais, elas se diferenciam inicialmente em hemangioblastos. Esses hemangioblastos, por sua vez, vão se organizar, dando origem a estruturas com cavidade, continuam o processo de diferenciação celular, dando origem a células endoteliais e a hemácias inicialmente nucleadas, que se tornam, então, formando os primeiros capilares sanguíneos, abrigando essas hemácias inicialmente nucleadas, que passam a se tornar circulantes. Esses vasos vão se fusionando, dando origem a uma rede de vasos sanguíneos. Nós vamos ter, do lado esquerdo, um tubo endocardial e do lado direito, um outro tubo endocardial. Esses tubos vão se comunicar por tubos endocardiais, dando origem a um coração primitivo, que é um tubo cardíaco que vai sofrer processos de diferenciação celular e vão formar as cavidades cardíacas primitivas, as quais vão se comunicar com o ramo direito e esquerdo da aorta e o ramo direito e esquerdo dos tubos venosos. E aqui nós vamos ter, então, a formação de um coração tubular que vai se unir a vasos sanguíneos do embrião, do córion e do saco vitelínico e que vão formar o sistema cardiovascular primitivo com circulação de sangue arterial e com circulação de sangue venoso. Então, esse sistema cardiovascular é o primeiro a entrar em funcionamento no embrião, permitindo que o sangue comece a circular no final da terceira semana, para permitir, portanto, trocas metabólicas e trocas gasosas nesse embrião em desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, as vilosidades coriônicas de primárias passam a ser vilosidades coriônicas terciárias. Então, aqui nas vilosidades coriônicas primárias, nós tínhamos o quê? A proliferação do citotrofoblasto em direção
ao sincício trofoblasto. Em seguida, nós vamos ter, na velocidade coriônica terciária, que ocorre na terceira semana do desenvolvimento embrionário, nós vamos ter a proliferação do mesoderma extraembrionário, junto com o citotrofoblasto, mais em direção ao sincício trofoblasto. Essas células são aquelas células mesenquimais que vão estar se diferenciando e dando origem aos primeiros vasos sanguíneos. Dessa maneira, nós temos aqui um resumo, então, dos eventos da terceira semana do desenvolvimento embrionário, que seria a gastrulação, com a formação do embrião trilaminar, a formação do notocorda, a partir do hipoblasto, a formação do tubo neural, a partir do epiblasto, o desenvolvimento, a diferenciação do mesoderma em mesoderma paraxial intermediário e mesoderma lateral, o desenvolvimento dos somitos a partir do mesoderma paraxial, o desenvolvimento do celoma intraembrionário a partir do mesoderma lateral, o desenvolvimento do sistema cardiovascular, lá no mesoderma extraembrionário, que é concomitante com a angiogênese, que é a formação dos vasos sanguíneos, e a hematogênese, que é o surgimento do sangue, e o desenvolvimento das vilosidades coriônicas terciárias. Eu acho que era isso, então, meninas. Deixa eu voltar para cá. Não sei se vocês... Eu sei que a claridade aqui atrás de mim tá meio ruim. Deixa eu vir mais para frente. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas só para esclarecer que nessa terça-feira a gente também não tem aula prática presencial, porque não tem material biológico para dar aula de terceira semana do desenvolvimento. E daí, na próxima sexta-feira, a gente faz a nossa primeira prova teórico-prática, que é via Moodle. A prova vai estar disponível para vocês das 3h30 até às 5h30, para vocês fazerem a resolução das questões. Ô, prof. Oi, Amanda. A gente vai ter uma tentativa ou duas para fazer a prova? Uma tentativa. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Mas a prova, eu faço uma prova com bastante questão, assim, para dar oportunidade de vocês terem mais oportunidade de respostas, tá? E as provas têm questões de vários tipos. Tá bom, então, prof. Tá? Ok, então, meninas? Então, tá bom. Daqui a pouco eu já disponibilizo a aula síncrona gravada para vocês lá no FPR Virtual. Tá bom? Então, um bom final de semana para todas, um bom descanso, uma boa semana de estudo para vocês, para que vocês possam realizar uma boa prova. E daí, na próxima semana, a gente retoma as aulas práticas presenciais com o conteúdo de histologia. Tá bom? Tchau, tchau. Oi, prof, eu não escutei essa última fala, porque minha conexão caiu. Ah, Você estava falando sobre a prova? A prova vai estar disponível na sexta-feira, das 3h30 até as 5h30. Vai ser uma prova com uma grande variedade de questões de vários tipos para vocês realizarem.
E daí, nessa semana agora, não tem aula prática, mas daí na próxima semana a gente retoma a rotina das aulas práticas de laboratório na terça-feira, às 3h30, com o conteúdo de histologia. Ah, entendi, prof. Obrigada. bom? Então, essa semana não vai ter Não, aula prática. essa semana não tem. Vocês ficam com a tarefa de fazer os desenhos para colocar nas pastas de desenhos. Tá bom, obrigada. Tá? De nada. Tchau, tchau, então, meninas. Tchau, prof. Tchau, professora. Tchau, tchau.